Sejam bem-vindos às Conversas Ativo. Na atualidade, o conceito de adição não se relaciona exclusivamente com o consumo de substâncias ou de drogas. É neste contexto que abordaremos as dependências do jogo, a dinheiro ou não, e da internet. Tal como qualquer outra adição, o melhor será perceber os riscos para prevenir que alguém próximo de nós, ou mesmo nós, possamos ficar dependentes. Para isso, temos hoje connosco Marco Torrado, psicólogo do Hospital CUF Infante Santo e professor auxiliar da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Como sempre, pode deixar as suas perguntas nos comentários deste live. Olá Marco, muito boa noite e bem-vindo. Antes de mais, agradeço também por ter aceito este convite. Realmente isto que eu acabei de dizer é um facto, infelizmente. E quando é que sabemos que um comportamento se transforma em potencialmente aditivo? Bom, um comportamento torna-se potencialmente aditivo quando ele começa a interferir de uma forma muito significativa com a vida da pessoa, com a vida em geral, não é? Com as várias dimensões da sua vida, seja a sua vida familiar, seja a sua vida social, ocupacional, seja emprego, seja em termos académicos ou escolares. Portanto, o facto de um determinado comportamento interferir negativamente e de uma forma muito frequente com as várias dimensões da vida da pessoa, esse é um sinal de alerta. E obviamente há depois um conjunto de características típicas dos comportamentos aditivos, não é? Que seja com substâncias, seja portanto, com outro tipo de objetos, não é? Quando eu falo em objetos, podem ser comportamentos de várias ordem, nomeadamente o jogo, não é? Que é aquilo que é mais falado, e que no fundo introduzem no indivíduo uma vontade muito exacerbada de estar em contacto com essa substância ou com esse comportamento, não é? De uma forma tal que acaba por ser priorizado pelo indivíduo em relação a tudo o resto, não é? Portanto, em relação a um conjunto de atividades que eram, pelo menos, de primordial importância na vida da pessoa. Sem dúvida. E neste momento, falávamos há pouco, o gaming online acaba por ser um risco ainda maior, no sentido em que há mais do que uma opção. O gaming tem sido mais estudado nos últimos anos, não é? Portanto, tem inclusivamente sido proposto por vários peritos internacionais como uma dependência sem substância, portanto, um dos comportamentos aditivos sem substância. O gaming online, portanto, abrange uma série de possibilidades, não é? Seja os videojogos, seja, portanto, outro tipo de jogos via internet, não é? São utilizados por públicos muito diferentes, não são só jovens, não é? Inclusivamente jovens adultos, portanto, não há uma gama específica de pessoas a utilizar o gaming online, e de facto, quer dizer, no gaming, tal como no gambling, portanto, que é o jogo a dinheiro e que também existe online ou existe como de base territorial, portanto, o jogo nos casinos, nas casas de jogo por aí fora, são efetivamente comportamentos com um potencial aditivo grande, em que a pessoa, à medida que se vai tornando dependente, começa a precisar de estar mais horas e com maior frequência, no caso do gaming online, ligados, portanto, a esse jogo, não é? E ligados a esse contexto, e depois começam a desenvolver um conjunto de sintomas, não é? Que passam pela irritabilidade, que passam por mudanças de estado de humor quando não têm acesso ao jogo de uma forma mais frequente, mais direta, não é? E, portanto, como eu dizia há pouco, todas as outras áreas da sua vida acabam por ser secundarizadas, não é? Todos os aspectos mais ligados ao investimento social, ao investimento relacional com pessoas que são significativas na sua vida, mas também o investimento académico, o investimento escolar ou o investimento ocupacional em termos de emprego, não é? Todas estas áreas vão sofrendo interferência desta priorização do comportamento de jogo.
Claro que o online tem coisas fantásticas, como sabemos, mas também tem aqui um potencial de oferta, quer de gaming, quer de gambling, que é extraordinariamente grande, o que faz com que as pessoas mais vulneráveis a este tipo de perturbação tenham de facto acesso a uma oferta, a uma disponibilidade de jogos, seja a dinheiro ou não a dinheiro, que pode ser de facto complexa e preocupante, não é? Pensa que há pouco falávamos um pouco sobre as pessoas que fazem autoexclusão. Acha que isso é um passo importante para quem faz a autoexclusão? À partida já admitiu, pelo menos para si mesmo, que tem um problema aditivo. Acha que é uma opção muito válida? Os mecanismos ou programas de autoexclusão têm sido utilizados quer a nível internacional, quer a nível nacional já, de uma forma importante, ou seja, no fundo são mecanismos previstos na lei, portanto seja em Portugal, seja noutros países, nomeadamente da Europa, em que o indivíduo solicita, por sua vontade, ser excluído dos contextos de jogo, neste caso de jogo a dinheiro. Começou por ser utilizado nos contextos locais de jogo, portanto casinos, bingos, portanto em termos territoriais, portanto os locais físicos de jogo, não é? E de há uns anos para cá também online, portanto no fundo é um mecanismo através do qual o indivíduo solicita a sua exclusão, portanto não lhe sendo permitida a entrada offline ou online a estes contextos de jogo. É no fundo uma medida que alguns autores na literatura, nomeadamente internacional, têm considerado como um mecanismo quer preventivo, quer de redução de riscos. Ou seja, no fundo, a ideia é reduzir os danos que podem advir de episódios de jogo com consequências marcadamente negativas, não é? Nomeadamente, episódios de jogo em que o indivíduo, por exemplo, gasta, portanto, montantes muitíssimo avultados, não é? Mas é também um mecanismo preventivo, ou seja, indivíduos que começam a apresentar alguns problemas e que identificam que, portanto, a sua conduta de jogo pode estar a caminhar para um nível mais alarmante, solicitarem este pedido de autoexclusão pode efetivamente ser preventivo de uma situação mais delicada a médio e longo prazo. Nós temos aqui uma pergunta que vem da Patrícia Ribeiro que questiona o Marco sobre: existe algum método para prevenir e controlar o vício? Como é que lidamos com o adicto? Eu diria que é uma pergunta ampla, é uma pergunta muito importante. Eu provavelmente não tenho uma resposta fechada para ela, mas de facto a prevenção na área ou dos comportamentos aditivos e dependências sem substância é uma área que ainda está em estudo. Curiosamente, não é uma área assim tão estudada, no sentido em que ainda não temos suficiente evidência daquilo que melhor funciona. E falarmos da prevenção do jogo, por exemplo, junto de adolescentes, seguramente não será o mesmo que falarmos em prevenção da perturbação do jogo ou do gaming ou do gambling, por exemplo, em indivíduos adultos. Não é? Portanto, há seguramente diferentes níveis de prevenção. Claro que existem estratégias de prevenção mais amplas, que é a chamada prevenção universal, no sentido da promoção da saúde, em que falamos daquilo que são comportamentos saudáveis e daquilo que são fatores de risco para o desenvolvimento de determinada perturbação, e isso podemos falar de uma forma global para vários níveis etários, mas depois existem estratégias de prevenção seletiva e indicada, ou seja, mais direcionados para grupos já com algum tipo de problema ou mesmo grupos com perturbação. Portanto, quando falamos de prevenção, estamos a falar de um espectro que é muito lato, não é? Eu diria que quanto maior e melhor prevenção existir nas várias faixas etárias, mas pensando sobretudo nas crianças e adolescentes, que são os adultos de amanhã, não é? Naturalmente que essa prevenção nestas fases, na promoção da saúde global e na mitigação de fatores de risco,
naturalmente será o melhor no sentido de cautelarmos que determinados fatores de risco em fases mais adiante do desenvolvimento possam não ter tanta existência, não é? Que esses fatores de risco sejam menores, não é? E quando falo em fatores de risco, falo sobretudo em aspectos que também estão muito ligados a outras áreas da saúde, não é? Aspectos como ajudarmos as crianças a contactar com a sua vida emocional, a identificarem o que sentem, a tolerarem melhor as experiências emocionais negativas, que é sempre aquilo que é mais difícil para qualquer pessoa, não só para as crianças e adolescentes. Estamos a falar naturalmente de uma promoção da saúde que passa por, desde cedo, fomentar estilos de vida saudáveis, que passam naturalmente por atividade desportiva, que passam naturalmente por fomentar interações sociais gratificantes, fomentar um investimento em tarefas que sejam gratificantes, tarefas escolares, académicas, sociais, desportivas. Todos estes aspectos que são fatores protetores relativamente à saúde em geral, também são importantes numa perspectiva da prevenção daquilo que são perturbações como as perturbações aditivas em geral e as perturbações aditivas sem substância em particular. Claro que depois, quando pensamos em indivíduos já com alguns problemas ou que têm já uma relação mais aditiva, seja com a internet, através de um uso problemático da internet, seja através do jogo a dinheiro ou dos videojogos, naturalmente aí entramos em terrenos que já envolvem ou que podem vir a envolver perturbação e disfuncionalidade. E, portanto, as estratégias preventivas nesse campo muitas vezes entram já em aspectos que passam até pelo seguimento, um seguimento no sentido da promoção de fatores de proteção e de mitigação de fatores de risco, no sentido de ajudarmos a pessoa ou as pessoas a diminuir alguns desses fatores de risco, naturalmente pensando na prevenção de estilos de vida muito marcados pelo stress, pela ansiedade. Obviamente, estas áreas são áreas importantes, são áreas de vulnerabilidade e que vulnerabilizam os indivíduos para o desenvolvimento de comportamentos que são pouco saudáveis ou que são menos amigos da sua saúde. Os comportamentos aditivos muitas vezes inscrevem-se em fases de vida dos indivíduos em que existem estes fatores de risco. E os comportamentos aditivos sem substância, nomeadamente em indivíduos entre os 35 e os 45 anos, que normalmente são indivíduos em idade ativa, que têm o seu emprego, têm a sua família, são muitas vezes indivíduos que desenvolvem este tipo de problemas. E, portanto, muitas vezes prevenirmos situações mais graves passa por acompanharmos em contexto de saúde alguns destes indivíduos no sentido de os ajudarmos a diminuir aqui aspectos da sua vida que podem ser de risco para o desenvolvimento deste tipo de problemas. E são muito mais difíceis de identificar estes comportamentos de risco quando a adição não tem substâncias? Essa é uma pergunta que eu acho que é muito importante, porque esta área dos comportamentos aditivos sem substância ainda é uma área, na minha perspectiva, em que existe pouca literacia, pouco conhecimento. Eu diria que em relação ao jogo a dinheiro começam de facto a aparecer situações cada vez mais nos serviços de saúde, não é? Mas eu diria que muitas delas ainda não procuram ativamente e ainda não pedem ajuda, não solicitam ajuda para o seu problema, muitas vezes identificando alguns sinais, mas ainda não tendo uma consciência clara do problema. Mas diria que, por exemplo, as perturbações aditivas mais ligadas à utilização da internet ou à utilização ou ao gaming, nomeadamente por videojogos, é ainda uma área que já começa a haver muita investigação, mas que, do ponto de vista da intervenção, ainda há muito a começar e a fazer. Eu diria que as populações ainda não estão devidamente sensibilizadas para o facto de, por exemplo, os jovens precisarem de estar com o seu telemóvel ligado a noite toda para estarem online em determinadas redes sociais.
ou de estarem até às 3 da manhã a jogar com indivíduos worldwide, portanto, no país, no mundo inteiro, que estão a jogar determinado jogo com várias pessoas no mundo inteiro e que precisam de estar para poder estar com aquelas pessoas a jogar e acabam por dormir 3, 4 horas por noite. Há muitas famílias que eu diria que têm um estado de pré-contemplação do problema, não só os indivíduos como as próprias famílias, e portanto há todo um trabalho que passa naturalmente por informar com informação clara e adequada sobre o impacto que este tipo de comportamento tido de uma forma continuada pode ter não só no bem-estar do indivíduo, como no seu próprio desenvolvimento. Nós não nos podemos esquecer que, no caso, por exemplo, de adolescentes, não é? Toda a área do neurodesenvolvimento está a acontecer até ao início da idade adulta de uma forma bastante marcada e, portanto, todo um conjunto de comportamentos menos adaptativos que põe em causa a qualidade do sono, que põe em causa o investimento nas relações sociais, o investimento académico, o investimento no desenvolvimento de competências pessoais e sociais. Se de facto este tipo de comportamentos puser em causa uma série destas questões, isto vai ter um impacto no desenvolvimento posterior que pode ser extraordinariamente preocupante. E, portanto, eu diria que esta é uma área em que ainda há muito para fazer. Eu diria que estamos a dar os primeiros passos, por muito que já se tenha feito muita coisa, mas penso que há muitíssimo a fazer no campo do aumento da literacia, no campo da educação parental, no campo da educação para a saúde, pensando nos vários níveis etários. Okay? Já mencionou 2 ou 3 vezes a importância do investimento relacional que as pessoas têm, mas por vezes também há aqui a desculpa de que mas nós estamos a relacionar-nos online. Não é suficiente e não invalida os outros contactos que as pessoas deverão fazer para se relacionar. É isso? Seguramente. Nós, os seres humanos, são seres relacionais, não é? Nós somos seres relacionais, somos seres sociais, somos seres gregários, portanto, que estamos em comunidade e que precisamos uns dos outros para desenvolver o nosso bem-estar subjetivo, não é? E não só o nosso bem-estar subjetivo, mas também a satisfação de muitas necessidades, que são necessidades humanas. Portanto, o nosso desejo de nos relacionarmos com o outro é algo que está inscrito na nossa matriz evolutiva. E, portanto, nós efetivamente precisamos de nos relacionar com os outros desde tenra idade. Eu costumo dizer que não há o desenvolvimento de um cérebro, aliás, isto não é uma ideia minha, é uma ideia de autores muitíssimo importantes da saúde mental em geral, que referem que não é possível haver um desenvolvimento cerebral sem existir um outro cérebro adulto que ajude esse desenvolvimento cerebral. Portanto, eu diria que desde tenra idade um bebê só se pode desenvolver se existir um ou mais cuidadores suficientemente sintonizados com esse bebê para que o desenvolvimento afetivo desse bebê ocorra. O desenvolvimento afetivo, o desenvolvimento cerebral, o desenvolvimento de um conceito sobre si próprio, não é? Portanto, nós somos seres sociais, nós precisamos nos relacionar. E, efetivamente, eu acho que há uma falácia promovida nos contextos online de que a relação online substitui a relação olho no olho, a relação cara a cara, não é? Às vezes há jovens, é uma expressão que eu vejo em muitos jovens que sigo, que me referem, eu falei com ele até à 1 da manhã. E eu pergunto, mas falaste como? Então, eu falei pelo WhatsApp, passa a publicidade. Portanto, eu digo, então quer dizer, foste enviando mensagens, foram trocando mensagens. Pois, falei. Olha, não me parece que isso seja falar,
porque o falar, quanto muito, na minha perspectiva, requeria que tu ouvisses a voz do outro, ouvisses os silêncios do outro, ouvisses a entoação da voz do outro, porque tudo isto que acontece na comunicação humana traz-nos pistas, não é? Pistas de como é que o outro se sente, como é que o outro se sente com aquilo que eu digo, como é que eu me sinto com aquilo que o outro diz. Portanto, estes aspectos da prosódia, portanto, desta entoação na comunicação, e depois facialmente aquilo que a minha face diz em relação à sua e que a sua diz em relação à minha, são aspectos fundamentais da comunicação humana. E que, a não ser pelas videochamadas, e mesmo assim não é a mesma coisa, é muito difícil que aconteça. Portanto, não é substituível na minha perspectiva, de facto. Nós precisamos de sentir o outro, e sentir o outro dificilmente é substituível pelo online. O que não quer dizer que o online não possa ajudar imenso. Claro que ajuda, e eu acho que as ferramentas online têm aspectos fabulosos no sentido de aproximar-nos do outro e do outro se aproximar de nós. Não podem ser, ou não devem, na minha perspectiva, até numa perspectiva de desenvolvimento, não devem substituir aquilo que é o contacto face a face, pele a pele, que todos nós precisamos desde tenra idade. E esses aspectos eu penso que não podem nem devem, e parece-me que nunca deverão ser substituídos numa perspectiva de saúde. Nós no Active Bank somos um banco online e gostaríamos de conseguir que os nossos clientes nunca viessem até nós e que fizessem tudo de uma forma completamente digital. É esse o nosso grande objetivo, mas depois defendemos este contexto, porque realmente há coisas que se fazem online, mas há outras que não deverão ser totalmente passadas para o online. As redes sociais também, de alguma forma, por vezes são utilizadas de uma forma excessiva. Isto também pode ser um problema. Eu diria que o contexto da utilização das redes sociais pode entrar um bocadinho naquilo que tem sido muito estudado, que é o uso problemático da internet. Portanto, alguns autores falam da dependência da internet, outros autores falam como se existisse, portanto, um espectro, não é? Desde a ausência total de dependência da internet até ao outro extremo, que é a dependência da internet, e aqui numa zona a meio, numa zona mediana, estaria então o uso problemático da internet, que é caracterizado por várias atividades, não é? Desde a utilização de redes sociais, desde a utilização do jogo para não a dinheiro, mas também do jogo a dinheiro. Portanto, o uso problemático da internet é aqui uma categoria, eu diria, ainda pouco delimitada, mas onde, de facto, podemos introduzir este aspecto da utilização excessiva das redes sociais e que, no fundo, o que me parece que é importante aqui focar é sobretudo o facto de a utilização das redes sociais não é por si só patológica, nem tem que ser. Se a utilização for feita de um modo responsável, ou seja, não se sobrepuser às várias dimensões do indivíduo. Se o indivíduo conseguir relacionar-se com outros, não necessariamente através das redes sociais. Se o indivíduo não priorizar as redes sociais para se relacionar, em detrimento da relação humana, do contacto social in vivo, eu penso que aí temos uma utilização responsável das redes sociais. Agora, quando o indivíduo, de facto, tem um pensamento muito focado nas redes sociais, que a procura da relação é estrita ou quase estritamente procurada através das redes sociais, quando há, portanto, no fundo, uma preocupação excessiva com a utilização da internet e das redes sociais,
aí sim eu acho que entramos no campo do patológico, do campo da morbilidade. É um termo um bocadinho técnico para definir esta área que pode ainda não estar na perturbação propriamente diagnosticável, mas estamos numa área de risco para o desenvolvimento de uma utilização da internet que pode ser patológica. Por exemplo, quando se aceitam, isto é algo que acontece cada vez mais, quando se aceitam imensos seguidores que são totalmente desconhecidos, só para que se possa dizer que se tem imensos likes numa publicação, isto pode ser considerado como um caminho de perigo para um impacto negativo na vida da pessoa das redes sociais? É muito importante essa pergunta, porque, por exemplo, hoje as redes sociais são também utilizadas no contexto de trabalho, no contexto de negócio. Por exemplo, uma pessoa que lança uma empresa e cria uma página numa determinada rede social para publicitar a sua empresa. Isso é uma coisa ótima, portanto, é uma coisa que não entra necessariamente nesta discussão e, portanto, é, no fundo, a utilização de uma rede social em prol de um serviço, de um negócio, de um trabalho. Isso é uma coisa boa, não é? Nós tentamos sempre perceber se a utilização é excessiva ou se é desadaptativa quando a utilização da rede social é num contexto de prazer, portanto, fora do trabalho, ou fora do académico, ou fora do escolar, e em que a pessoa, de facto, utiliza a rede numa procura relacional que é priorizada face a contextos relacionais mais adaptativos do ponto de vista humanizado, se quiser, não é? E aí, de facto, pensar que a pessoa está muito focada na quantidade de likes ou na quantidade de visualizações que o público, seja o público de amigos, seja um público que não é conhecido pela pessoa, possa fazer, isso pode, de facto, ser preocupante. Pode ser uma coisa transitória, também é importante que o digamos, não é? Portanto, às vezes há estadios na vida da pessoa em que a pessoa tem uma relação transitoriamente menos adaptativa com as redes sociais, em que aceita, portanto, amigos desconhecidos, em que está muito focada nestes aspectos dos likes, das visualizações, e ser uma fase transitória da qual a pessoa até tem alguma consciência, e no fundo a utilização da rede pode ser aqui até no sentido de um alívio transitório face a determinados estados emocionais. Agora, o risco é que isto se torne menos transitório e passe a estar mais consolidado, e aí entramos facilmente no terreno da perturbação. Até eu diria que um dos sinais que nos faz pensar portanto, nesta transição para um comportamento aditivo é justamente quando esta conduta, seja do jogo a dinheiro, seja do uso problemático da internet, seja dos videojogos, quando esta conduta passa a ser um modo de gestão de um certo mal-estar. E o que acaba por acontecer é que esse mal-estar se acentua e não necessariamente se mitiga com a frequência com que há este contacto com o objeto aditivo. E, portanto, e depois o que nós vemos frequentemente é que justamente a pessoa, quando não lhe é permitido por alguma razão ter este contacto de forma tão frequente, a pessoa entra numa inquietude, numa ansiedade, numa irritabilidade, que é já, no fundo, a consequência da impossibilidade de contactar de forma tão frequente quanto gostaria com esse objeto aditivo. Ou seja, quando nós temos quando não temos satisfação, por exemplo, no uso das redes sociais, e tememos em estar presente, é o oposto do que nós fazemos na nossa vida. Quando não temos satisfação em alguma coisa, abandonamos-la. E aqui tendemos muitas vezes a manter este comportamento, mesmo que aquilo só nos traga dissabores. Isto não faz sentido. No fundo, isto acaba por acontecer em vários comportamentos aditivos. Por exemplo, nos comportamentos aditivos com substância, é frequente que muitas vezes os utilizadores de substância nos digam: eu já só ia consumir para evitar
a ressaca, para evitar o síndrome de privação, os sintomas de privação, a ansiedade promovida pela ausência de substância. Isto acontece também de forma análoga nos comportamentos aditivos sem substância. Parece que a pessoa não consegue parar. Há, de facto, esforços envidados no sentido de cessar aquele comportamento, de cessar aquela relação com o objeto aditivo, mas a pessoa não conseguir parar. Por isso é que é o mais importante, muitas vezes, não é nós focarmos-nos, isto numa perspectiva de intervenção terapêutica, não é tanto focarmos-nos no objeto aditivo em si, mas na relação que a pessoa estabelece com esse objeto aditivo. Isso é de facto o mais importante, é nós percebermos que tipo de relação é que a pessoa está a estabelecer com aquela conduta, ou no caso das substâncias, com aquela substância, no sentido de tentarmos ajudar a pessoa a reencontrar-se num conjunto, num padrão de comportamentos que sejam mais adaptativos e que lhe possam trazer um prazer mais humanizado, e não tanto, portanto, a continuidade da procura de uma eventual satisfação na relação com um determinado objeto aditivo. Isto porque, no fundo, os sintomas de privação acabam por ser muito idênticos em qualquer tipo de adição, seja ela qual for, não é? Há aqui, de facto, um paralelo entre os sintomas de privação nas dependências com substância e nas dependências sem substância, de facto. Quer numas, quer noutras, há fenómenos em termos cerebrais muito semelhantes e que envolvem regiões cerebrais de uma forma bastante similar. Portanto, quer numas dependências, quer noutras, as pessoas sentem falta do objeto aditivo, portanto, sentem irritabilidade, instabilidade, inquietude quando não contactam com esse objeto aditivo. Envidam vários esforços no sentido de garantir o contacto com esse objeto aditivo, frequentemente mentem com frequência no sentido de garantir o contacto com esse objeto aditivo, nomeadamente para a aquisição de montantes, no caso, por exemplo, do jogo a dinheiro, mas também no caso do consumo de algumas substâncias, como se sabe. E há muitas vezes esforços muito concretos para cessar o comportamento e não lhes é possível, porque há justamente uma pressão em termos do funcionamento cerebral, no sentido da continuidade do comportamento de adição, que tem um impacto em termos cerebrais que proporciona que o indivíduo continue, mesmo não querendo, por estranho que isto pareça, pressiona o indivíduo a continuar. Estamos mesmo a entrar aqui na reta final, mas queria fazer mais uma pergunta que está nos comentários desta entrevista, que é da Ana Margarida, que lhe pergunta se existe uma média de horas para a utilização saudável dos jogos. Calculo que sejam videojogos, portanto. Exatamente. Eu penso que uma média não existirá, ou pelo menos que eu conheça da literatura, não conheço, portanto, um nível médio de horas. Quer dizer, eu penso é que, mesmo na intervenção clínica, a nossa bitola, passa a expressão, passa muito por perceber o que é uma utilização saudável e menos saudável, não é? Quando temos um jovem que, por exemplo, e quando digo um jovem, pode ser um jovem adulto, ou pode ser até um adulto, que utiliza, por exemplo, o jogo, uma média de 1 a 2 horas por dia, e, portanto, e isto não interfere em demasia com a realização das outras atividades que tem a vários níveis, seja ao nível do seu emprego, seja ao nível das suas relações familiares, das suas relações íntimas, das suas relações sociais e por aí fora. Eu diria que isto não tem que ser problemático, mas estou a imaginar, por exemplo, um outro adulto que, para programar o seu tempo de jogo, que são 1 ou 2 horas também, passa o seu dia a pensar nessa 1 ou 2 horas de jogo e não consegue focar-se no conjunto das suas outras atividades, isto já pode ser um sinal de alarme. Porque, de facto, parece haver aqui uma disfuncionalidade neste indivíduo e um focar permanente
ao longo do dia, naquelas horas em que vai estar a jogar. Portanto, estes pensamentos muito exacerbados e muito focados na prática de jogo são sinal de alerta, ok? E eu diria que este tem que ser o nível em que a discussão entra de ser mais ou menos patológica. Claro que há um conjunto de critérios que estão definidos em termos das classificações internacionais de doença, que nos ajudam a perceber o que é mais ou menos patológico, não é? E naturalmente a frequência com que o indivíduo contacta em número de horas, há um critério que entra também um pouco por aí, mas eu penso que aquilo que é mais importante é nós percebermos se a funcionalidade do indivíduo é ou não interferida significativamente em função desse número de horas. Portanto, é percebermos se o jogo, no caso do jogo, se começa a ser o centro da vida do indivíduo, mesmo que ele não esteja muitas horas a jogar, mas que passe o dia inteiro a pensar no jogo, aí é que nós temos que estar focados, não é? E perceber se o resto não é suficientemente penalizado. E quando são muito jovens, os pais têm que ter aqui uma postura um bocadinho, se calhar, mais didática e também um bocadinho mais severa em estabelecer limites? A questão da supervisão parental é muito importante. Nós sabemos que a supervisão parental, portanto, o suporte emocional, quando eu falo em supervisão parental, estou a falar do suporte emocional, do cuidado para com os miúdos, naturalmente com o estabelecimento de limites, não é? Portanto, um registro que seja não demasiado autoritário, mas autoritativo, no sentido em que também é negociado, nomeadamente com os adolescentes, não é? Tudo isto que faz parte da supervisão parental é um fator protetor da saúde em geral, da saúde mental e dos comportamentos aditivos. Portanto, protetor no sentido do não desenvolvimento dos comportamentos aditivos. Naturalmente que, por exemplo, os jogos online, haver um estabelecimento de limites e haver uma negociação do número de horas e dos contextos e dos períodos temporais em que o jogo pode ser feito ou não feito, é uma dimensão importante. Portanto, os aspectos das práticas parentais e da educação são aspectos de relevo nesta área. E, portanto, naturalmente, pais que têm limites que esticam muito, não é? No sentido em que o jovem começa a jogar 1 hora todos os dias e daí a 2 meses já está em 4 horas todos os dias e daí a 6 meses já joga a madrugada inteira, naturalmente isso está a pôr em causa vários aspectos do seu desenvolvimento e do seu neurodesenvolvimento em particular, como falávamos há pouco, podem ser altissimamente lesivos para a saúde do jovem, e não é só naquela fase do seu desenvolvimento, é para a posteridade, porque muitos dos aspectos que estão envolvidos na capacidade de desenvolvermos vidas emocionais e afetivas gratificantes, securizantes, de sabermos lidar com a frustração, lidarmos com as experiências emocionais mais negativas, naturalmente dependem da maturação em termos de desenvolvimento que acontece em fases precoces do desenvolvimento. E, portanto, estes aspectos não são aspectos menores, são aspectos de muita importância e que vão influenciar a forma como nós, mais tarde, vamos desenvolver as nossas vidas em várias áreas das nossas vidas. Portanto, são aspectos muito, muito importantes. A questão que falou do estabelecimento de limites, claro, da supervisão. Eu já estou aqui a exceder um bocadinho o tempo, mas vou-lhe deixar só mais uma pergunta, até que já a abordou também de alguma forma, da Landi Silva, que pergunta se a adição está diretamente relacionada com a ansiedade. Muitas vezes a ansiedade modula a expressão da adição. O que é que eu quero com isto dizer? É frequente pessoas com, por exemplo, comportamentos aditivos sem substância apresentarem sintomas ansiosos. É muito frequente. E é também frequente que indivíduos muitas vezes mais ansiosos ou com alguns sintomas ansiosos e depressivos também estejam mais vulneráveis ao desenvolvimento
deste tipo de perturbações aditivas. Sim, portanto, a ansiedade é aqui um aspecto major a ser considerado, quer na intervenção clínica, quer no despiste deste tipo de problemas, quer na prevenção deste tipo de problemas, sim. Claro que isto era um tema que ficaríamos aqui a falar a noite toda, porque ainda havia muitas perguntas para serem feitas, certamente. Agradeço-lhe desde já ter vindo ao nosso estúdio. Muito obrigada pelo vosso convite. E chegamos assim ao fim de mais um Conversas Ativo. Esteja atento à página do Facebook do Ativo Bank e saiba quando e qual o tema do programa. Contamos sempre consigo desse lado.